No início do movimento do Advento, no século XIX, o qual envolveu milhares de crentes em todo o mundo e nos Estados Unidos principalmente, um pregador batista chamado William Miller, com base no tempo profético das 70 semanas de Daniel capítulo 9, verso 25, ele chegou à conclusão de que a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel capítulo 8, verso 14, havia se iniciado no outono do ano 457 a.C., o que, de acordo com a profecia bíblica, no sistema de dia-ano, os 2.300 anos se encerrariam no ano de 1844. A purificação do santuário celestial ocupou a mente de muitas pessoas. E alguns pregadores do movimento do Advento chegaram a uma data específica, 22 de outubro de 1844, porque era uma data que combinava com a cerimônia do dia da expiação no calendário judaico. Conquanto Miller evitasse marcar um dia específico para isso, essa data foi amplamente aceita pelo movimento do Advento. Miller aceitava a ideia comum na sua época de que a purificação do santuário seria a purificação da terra por fogo no final da história. Assim, com grande expectativa, os crentes se prepararam no dia 22 de outubro de 1844 para aquilo que eles imaginavam ser a vinda de Jesus no cumprimento da profecia da purificação do santuário. Só que nós sabemos que sofreram um grande desapontamento, porque Jesus não voltou naquele dia. Após o desapontamento, aqueles que continuaram estudando a Bíblia e se debruçaram sobre o estudo das profecias bíblicas, verificaram aquilo que haviam errado na sua compreensão sobre a profecia. E eles concluíram que, primeiro, na Bíblia, a profecia dos 2.300 anos não tinha que ver com uma data para a volta de Jesus. Por isso eles haviam se decepcionado. Na verdade, aquela profecia referia-se à obra de Cristo no santuário celestial, conforme está descrito no livro de Hebreus, no Novo Testamento. Quando traçaram um paralelo entre o capítulo 7 e o capítulo 8 do livro de Daniel, perceberam que no capítulo 7, após o quarto reino, que ali aparece Roma, haveria um juízo no céu. Já no capítulo 8, eles verificavam que após Roma viria a purificação do santuário. Assim, eles verificaram que, conforme o Novo Testamento, no livro de Hebreus, o santuário terrestre era um símbolo do santuário celestial, símbolo da obra salvadora de Cristo em favor da humanidade. O santuário terrestre já não existia mais. Logo, capítulo 8 de Daniel, capítulo 8, verso 14, refere-se, conforme Hebreus, à obra de Cristo de juízo no santuário celestial em favor dos santos. Um juízo no qual Cristo reivindica o seu caráter e reivindica os seus filhos para participarem com ele do seu reino. Relembremos-nos do significado da palavra santuário na Bíblia. No Velho Testamento, o santuário refere-se ao tabernáculo construído por Moisés no deserto, de acordo com o modelo que Deus lhe mostrou no monte. Na Bíblia, é o santuário da velha aliança, o qual, segundo Paulo, é um tipo das coisas celestes. O santuário terrestre era uma maquete, um modelo do santuário celestial, e prefigurava o plano divino de salvação da humanidade. Já no Novo Testamento, a expressão santuário refere-se ao verdadeiro tabernáculo no céu, do qual o terreno era apenas um tipo, um símbolo. Na Bíblia, o santuário celestial é o símbolo da nova aliança. É o santuário da nova aliança, onde Cristo ministra em favor dos santos. Notamos que em Daniel, capítulo 8, verso 14, a profecia da purificação do santuário se cumpre
Primeiro, no final dos tempos. Segundo, através de Cristo. Terceiro, nos dias da nova aliança. Logo, a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, refere-se à purificação do santuário celestial. É bom nós lembrarmos como funcionava o santuário aqui no tempo do povo de Israel. O santuário era dividido em dois compartimentos, o santo e o santíssimo, onde ficava a arca da aliança. No compartimento santo eram oferecidos diariamente o sangue de animais que eram mortos, quando o pecador confessava os seus pecados pondo a mão sobre o animal. O animal era morto. Simbolicamente, o seu sangue, ao ser transferido para o santuário, espargido no véu do santuário, do primeiro compartimento do santuário, os pecados do pecador eram transferidos para dentro do santuário. Este era um sacrifício oferecido pelos sacerdotes. Assim, o santuário diariamente ficava contaminado pelos pecados que para lá eram transferidos. Mas quando esse santuário era purificado? Uma vez ao ano. O santuário era purificado de todos os pecados trazidos para lá, numa cerimônia oficiada pelo sumo sacerdote. Na aliança que Deus fez com Israel, havia um ritual especial para esse dia, que nós encontramos em Levíticos 16 e Levíticos 23. O dia da expiação ocorria no 10º dia do 7º mês, o dia da expiação. E o sangue de um bode era levado e aspergido sobre a arca que estava dentro do compartimento santíssimo do santuário, sobre o propiciatório. E assim era feita a purificação do santuário. Era um dia de jejum, de contrição, de juízo para o povo de Israel. Porque nesse dia só seriam purificados os pecados confessados e que haviam sido transferidos para lá durante o ano. Por isso, era um dia de juízo. O santuário do antigo povo de Israel era um símbolo do plano da salvação. A obra dos sacerdotes no primeiro compartimento no santo simbolizava a obra de Cristo como nosso sacerdote e intercessor, morrendo na cruz do Calvário por nós, uma vez para sempre, para livrar-nos da condenação do pecado. Quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo em nosso lugar na cruz do Calvário, ele torna-se o nosso sacerdote. E ao ascender aos céus, ele passou a viver para interceder por nós, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Hebreus. Quando nós confessamos nossos pecados, recebemos o pleno perdão. Nosso nome é escrito no livro da vida. Somos justificados dos nossos pecados. E Deus não apenas nos perdoa, mas ele nos liberta do poder do pecado, comunicando-nos poder para viver em harmonia com ele, num processo de santificação, de preparo para a nossa glorificação na sua segunda vinda. O ministério do sumo sacerdote, no segundo compartimento do santuário, no Santíssimo, representava a obra de Cristo no santuário celestial. O seu papel não mais apenas como advogado e intercessor, mas o seu papel como juiz na determinação da salvação dos seus filhos. O juízo de Deus é um dos temas preeminentes da Bíblia. A Bíblia diz que Deus há de trazer a juízo todas as obras. E Jesus mesmo chamou a atenção para dos seus seguidores para o juízo futuro, quando Deus julgaria todas as coisas. E Paulo diz que Deus trará à luz, à plena luz, todas as obras, mesmo as escondidas. Mesmo aquelas que estão no oculto do desígnio do coração das pessoas. Para o apóstolo São João, no Apocalipse, o anjo disse a ele: é chegada a hora em que o Senhor irá julgar. E ele virá para dar a cada um a sua recompensa. Logo, haverá um juízo antes da segunda vinda de Jesus, quando ele virá dar a recompensa a cada um. Quando Cristo retornar a essa terra, não haverá uma segunda chance de salvação.
É importante relembrarmos que em Daniel, capítulo 7, quando comparamos com Apocalipse, capítulo 14, nós verificamos que em Daniel, capítulo 7, versos 9 a 10, a visão de Daniel ocorre no tempo do fim, quando são postos nos tronos, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Já em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7, João tem uma visão e, ao se aproximar o final do grande conflito, lhe é dito: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Ou seja, ao final do juízo investigativo, que analisará o livro da vida, com o nome daqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador, confessaram seus pecados, foram perdoados, revestidos da justiça de Cristo. Eles serão considerados dignos do reino de Cristo ao final do juízo. Conforme Apocalipse, ao final do juízo, naquele momento, se encerrará o tempo de graça. E a salvação de cada ser humano estará decidida. É interessante que, ao apresentar o juízo de Deus no céu, a Bíblia nos dá uma boa notícia, que nos vem do santuário celestial. E nós temos o verso para memorizar dessa semana o seguinte: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos um tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Ao assumir a natureza humana, Cristo abriu um novo caminho de acesso ao Pai para a humanidade. Pela fé, nós podemos achegar-nos hoje com confiança junto ao trono da graça, para sermos socorridos, para sermos salvos do pecado. Cristo oferece o seu sangue em lugar da nossa culpa pelos nossos pecados. Nós somos perdoados, somos reconciliados com Deus. E João relata em Apocalipse 11, verso 19, aquilo que ele viu no céu. Ele diz: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança. Dentro da arca da aliança, em Israel, permanecia a lei de Deus, que reflete o seu caráter, a sua justiça, a sua vontade para os seus filhos. Cristo morreu para livrar-nos da condenação da lei, devido à nossa condição como pecadores contrários à lei de Deus. No santuário celestial nos são concedidos o perdão e a redenção do pecado. De escravos do pecado nos tornamos libertos em Cristo Jesus, servos da justiça. No lugar santíssimo do santuário, justiça e misericórdia se revelam, quando Cristo apresenta a sua justiça em nosso lugar. Não apenas como nosso advogado e intercessor, mas como juiz que julga em favor dos santos, proclamando que o seu caráter se manifesta na vida dos seus filhos, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Cristo sela como pertencentes ao seu reino. E assim, ao final do juízo investigativo, teremos a segunda vinda de Jesus para resgatar aqueles que nele creram. Enfim, a obra de Cristo, o seu juízo no santuário celestial são essenciais para o plano da redenção. Por quê? É a aplicação dos méritos da justiça de Cristo em favor de todos aqueles que pela fé aceitaram a Cristo como seu Salvador. Aqueles que aceitaram reconciliar-se com Deus. Na cruz, Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro. Aquele que crê, se aproxima pela fé do trono da graça, recebe o perdão e a justificação. É julgado justo, porque aceita a justiça de Cristo em seu lugar, e é selado pelo Espírito Santo para a salvação. Deus deseja que você e eu estejamos entre aqueles que, enfim, foram transformados pelo Espírito Santo de Deus, foram santificados pela sua palavra. Aqueles que amam, aguardam a bendita esperança do retorno de Cristo Jesus
a esta terra em glória e majestade. Que Deus nos encha desse conforto, dessa fé e dessa grande esperança.